Meus queridos irmãos, nós estamos vos abraçando uma vez mais, muito felizes por vê-los outra vez no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Sintam-se em casa, estejam à vontade, porque a partir de agora vamos iniciar a nossa tarefa das quintas-feiras, que tem como objetivo fundamental acrescentar na nossa atual existência conhecimentos profundos que nos facultem fazer escolhas melhores para que possamos acelerar o nosso processo de evolução. A noite de hoje está sendo concretizada a segunda parte de um projeto em que, em todos os meses de outubro, esta sociedade o faz, né? Embora também pertinente a uma atividade da União Regional, que trata-se de 3 de outubro de 1804, um dia iluminado para a humanidade. Foi o dia que se materializou entre nós, reencarnou, renasceu, o insigne codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. No primeiro momento, o professor Rivaio, depois, mais tarde, aos 50 anos, então, Allan Kardec, que nos legou realmente, a partir de um divertimento pueril, simples, né, na elite francesa, dessa brincadeira aparentemente simples, tira o codificador a ciência do infinito, a ciência do espírito. E nós vamos ter uma prova nesta noite, na segunda parte dessa proposição. Depois, no dia 24, nós mesmos iremos continuar o projeto e, em seguida, no dia 31, finalizando o mês de outubro, Maurício Machado, então, conclui esta proposição. Então, são 4 partes de um projeto que realmente vai nos iluminar sobremaneira. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida faremos uma pequena leitura introdutória à fala do nosso facilitador e vamos apresentá-lo. Unamo-nos em pensamento e vamos orar, por favor. Senhor da vida, enfim, após o nosso despertar sobre a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, acelera-se em nós uma vontade muito grande de buscarmos avidamente esta viagem para dentro de nós. No passado, as escolhas não foram muito felizes por uma série de motivos, muitas vezes por ignorância, outras pela nossa própria rebeldia. Agora que temos consciência plena de que se trata a obediência e a resignação, cabe a todos nós envidar esforços para nos encaixarmos, enfim, nas vossas leis sábias e justas, e não desejam outra coisa a não ser que atinjamos em breve tempo a felicidade tão sonhada. Ampara-nos a todos, inspira-nos, bem como ao nosso facilitador, para que a mensagem hoje proposta aqui compartilhada provoque em todos nós profundas reflexões. Abençoa-nos a todos, Senhor, e nos permita darmos início à nossa tarefa da noite. Que assim seja, Senhor. Rubens Braganholo, companheiro querido nosso, professor, pedagogo, um filósofo, também um estudioso da doutrina espírita. De tempos em tempos, o nosso Rubem deixa a sua esfera lá em Toledo e vem realmente conversar conosco, né? Nos trazer lucidez e bom senso. E é sempre bom ter o Rubens entre nós, né? De tempos em tempos, nós vamos também lá abraçar os nossos queridos irmãos lá de Toledo. Na proposição do projeto que nós estávamos falando, o Rubens vai trabalhar hoje o que tem feito o Espiritismo, né? E eu até conversei com o Rubens e disse para ele que achei aqui uma coisa interessante no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. No finalzinho dele tem uma nota do codificador. E bem no final dessa nota diz assim: presentemente a morte de um homem é acontecimento que causa emoção. Nós estamos falando de 1864, quando foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo.
Enquanto que, em outros tempos, ninguém dava atenção a isso. Era verdade, né? E aí a proposição otimista da nota do codificador. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Esse é o objetivo, né? Essa era a proposição, a provocação para todos nós. E aí a gente encontrou também 2 parágrafos de uma entrevista do professor Raul Teixeira, que nós não podemos deixar que seja esquecido, né? Ele está gradativamente se recuperando, essa semana que passou já conversou alguns minutos, né? A voz está voltando, então a gente está otimista quanto a isso. E ele fala sobre o movimento espírita, diz assim no seu primeiro parágrafo: o movimento espírita hoje se encontra em franco crescimento pelo mundo, no que diz respeito ao número de pessoas que o procuram e dele participam, em virtude de necessidade de diversos matizes. É de se lamentar, contudo, que o nível geral dos espíritas, no que se refere à sua integração com a doutrina espírita e à vivência dos seus nobres postulados, ainda deixa muito a desejar. Então é uma provocação que ele faz para nós. Será isso verdade? E no finalzinho da entrevista ele diz assim: penso que vivemos no Brasil entre marchas e contramarchas, ou entre altos e baixos, em virtude de o vero espiritismo, o verdadeiro espiritismo, ainda ser compreendido em sua proposta fundamental por pouquíssimos indivíduos, qual seja a proposta da nossa espiritual renovação e da espiritualização do mundo inteiro. Estamos a caminho, pois. Então é disso que o Rubens vai tratar para nós e vai fazer uma síntese e vai enfocar esses conceitos. Como é que nós estamos realmente, né? O que é que o Espiritismo tem feito? Nós nos temos nos encaixado dentro dessas benesses que a doutrina consoladora nos oferece? Então nós vamos ver, a partir de agora, o Rubens vai nos iluminar ainda mais. Nossos cumprimentos a todos e pedimos que o Senhor nos abençoe, a fim de aproveitarmos esse momento que se apresenta como mais uma oportunidade de reflexão, de aprendizagem, de aprofundamento no conhecimento da doutrina espírita. A exemplo do que o Vanin já colocou, nós estamos vivendo um momento espetacular para a humanidade. Não é todo instante, não é qualquer dia que se comemora o nascimento de um ilustre personagem para a humanidade. E Allan Kardec representa, de fato, um divisor na história da humanidade. Não estamos exagerando, de forma alguma. Porque há, depois e antes de Kardec, realidades completamente diferentes. Porque a partir de Kardec nós tivemos acesso, estamos tendo acesso hoje à doutrina espírita. Então, é com satisfação que nós participamos desse projeto no mês de outubro para falar um pouco de Allan Kardec. Esse que foi, sem dúvida, o bom senso em pessoa, como já foi dito, porque nas suas falas, nos seus escritos, nas suas obras, ele demonstra exatamente essa capacidade fantástica de uso da razão, do conhecimento, de todas as suas habilidades, aptidões, para nos levar, para nos trazer de forma clara, inequívoca, os ensinamentos da doutrina espírita. Nós começamos a falar sobre Allan Kardec até de uma forma cultural, geral, para não ficar aquela ideia, muitas vezes, que pode permear o meio espírita ou de outras pessoas que não conhecem, mas para nós que estamos aqui, vamos lembrar de Kardec como um pedagogo, como uma pessoa que esteve sempre comprometida com a verdade, com o esclarecimento, com a compreensão daquilo que se propunha a fazer. Até então, para desmistificar essa ideia de religioso, que muitas vezes se confunde o espiritismo com a religião, que não é absolutamente
da forma como se interpreta. Então vamos iniciar falando um pouco sobre o Kardec. Rivail, Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804. E ele conhecia, como poliglota, então, o francês, o alemão, o inglês, holandês, latim, grego e gaulês. E desde muito cedo, aliás, é bom lembrar aqui, nos tempos vagos, trabalhando como professor, exercendo o magistério, nas horas vagas, ele fazia tradução de obras para o inglês e para o alemão. Então, duas atividades que ele desempenhou muito bem como professor e tradutor. Entre 1823 e 1849, publicou 22 livros. E os assuntos mais diversos possíveis, né? Pedagogia, mitologia, física, química, astronomia, fisiologia, aritmética, cálculo mental e gramática. Aos 19 anos, ele já fundou e dirigiu a sua primeira escola primária. Em 1823, iniciou estudos sobre o magnetismo. Antes, é bom lembrar também sobre os ensinos que ele ministrou cursos de forma graciosa, gratuita, em todas as áreas. E esses conteúdos desses livros, dessas obras, se direcionavam a crianças, ensinamentos a crianças, no convívio doméstico, no ensino fundamental, ensino médio e preparatórios para a universidade. Então, quando em 1823 ele inicia o estudo sobre o magnetismo, é bom lembrar que o magnetismo nessa época se apresentava como uma excelente alternativa à medicina tradicional. Então, conhecer o magnetismo continua sendo hoje ainda um desafio para todos nós. O que nós sabemos sobre magnetismo? Então, Kardec, já nessa idade, na sua juventude, ele já inicia os estudos sobre o magnetismo. E como disse o Vanin, ele entra em contato em 1854 com as chamadas, ele ouve falar, através de Fortier, sobre as mesas girantes e falantes. Começou em 1848 nos Estados Unidos, depois foi para a Europa e se tornou uma diversão para as pessoas, da alta sociedade principalmente. Porque já imaginou ver, observar mesas que se movimentavam? E a partir desse movimento, da combinação, as mesas não só se movimentavam, mas falavam. Letras, palavras, significados. Só que Kardec não se entusiasmou muito com a ideia. Porque para ele, nas suas próprias palavras, aquilo que como que repugnava à inteligência, ao uso da razão. Não tinha sentido. Então, para a ciência era difícil aceitar aquilo. Mas, em 1855, um ano depois, ele começa a estudar, se interessar. Participa pela primeira vez dessas experiências, dessas reuniões. E ele diz, quando ele comenta na reunião que ele participou, ele diz assim: entrevi oculto naquelas futilidades aparentes algo de muito sério, talvez a revelação de uma nova lei que fiz o propósito de descobrir. E nós falamos muitas vezes, e é bom enfatizar aqui, a importância da observação, o espírito observador, que nos falta muitas vezes. Em tudo, se nós observássemos melhor, nós erraríamos menos. Se nós observássemos mais, as nossas crianças, os nossos bebês, se formariam melhor. Nós poderíamos estar corrigindo, incentivando o lado positivo e fazendo as correções
necessárias aquelas tendências perniciosas, negativas, que desde a mais tenra idade surgem com as nossas crianças. A observação é um instrumento fantástico. E Kardec viu isso, olha só, numa coisa que era levada à brincadeira, na festa pelos outros, ele vê naquilo uma possibilidade, algo que começa a se revelar e desperta o seu senso crítico, a sua vontade pela busca da verdade, do conhecimento. Em 1857 marca exatamente o lançamento do Livro dos Espíritos. E aí começa, 58 até 1869, a Revista Espírita. Cada ano era um livro. Hoje nós temos a Revista Espírita aí, 400 e tantas páginas, 12 volumes. Então imagine se antes já desse período ele já tinha escrito 22 livros aproximadamente, depois ele começa com o Livro dos Espíritos, depois vem os outros livros da codificação, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, que é o último. Mas, enfim, todas as obras, depois ainda, olha só que coisa espetacular, do que ele escreveu em vida ainda tem mais obras póstumas, que têm conteúdos extraordinários para todos nós. Então, um homem dedicado, um estudioso por excelência, um filósofo, que se formos analisar pela clareza do que ele nos deixou, pela logicidade, pela facilidade de compreensão, pelo encadeamento das suas ideias, nós ousaríamos, né, Maninho, dizer o maior filósofo. Porque tem muito filósofo que gosta de enfeitar, que gosta de complicar, tem filósofos difíceis de entender. Mas com Kardec não foi assim. Ele conseguia captar a essência. E aí entra aquela questão da intuição fantástica que ele tinha, o senso crítico. Não é porque era um espírito que estava falando que ele simplesmente ia aceitar aquilo como verdade. Tinha que ter coerência, tinha que ter lógica, concordância, sem contradição. Então, nesse sentido, apenas trazendo algumas informações de Allan Kardec, nós temos porque o tema de hoje fala sobre a questão, o que tem feito o Espiritismo, e é justamente a pergunta que Kardec faz no seu discurso, porque o texto, a base da nossa fala hoje é justamente a Revista Espírita de 1861, de outubro, que os grupos espíritas de Lyon, na França, fazem uma homenagem, um banquete a Allan Kardec. Eles fazem uma homenagem, leem algumas mensagens, fazem um brinde, e depois Kardec faz a sua exposição, a sua explanação. Então a fala é baseada justamente nesse momento histórico entre Kardec e os grupos espíritas de Lyon. E nós coletamos aqui um texto que diz o seguinte: lendo esta obra, ele está falando sobre o Livro dos Espíritos. Lendo esta obra, sente-se que o autor fala não apenas como homem convicto, mas como homem de experiência que a tudo observou com uma perfeita independência de ideias. Tudo ali é discutido friamente, sem exageração. Kardec dizia: se eu me entusiasmar demais, eu acabo cometendo equívoco. Por isso, vou com tranquilidade, analisando, comparando, deduzindo. Todas as consequências ali são deduzidas de argumentos tão justos que se poderia dizer que a filosofia ali é tratada matematicamente. Quando mais tarde tive a ocasião de ver o Sr. Allan Kardec e de ler seus outros escritos, reconheci que estava ali o fundo do seu caráter e o próprio do seu espírito. Ele discorre sobre as coisas do outro mundo como se as tivesse sob os olhos,
E, no entanto, ele não fala delas como inspirado, mas como daquilo que existe de mais natural no mundo. Ele nos torna, por assim dizer, palpáveis, pois possui, sobretudo, a arte de fazer compreender as coisas mais abstratas. O caráter dominante dos seus escritos é a claridade e o método. Por isso que se fala do Espiritismo como a ciência espírita. E essa ciência não é como se hoje se falasse da ciência tradicional, da experimentação em laboratório. Claro que Kardec usou o espírito da ciência, da investigação, o método exatamente porque ele analisava, ele comparava, ele deduzia, ele via os fatos se repetindo. Então, é ciência porque ele utilizou métodos, caminhos, estabeleceu critérios para chegar às conclusões, para chegar às obras que nós temos disponíveis. Então, falar em ciência espírita é falar de algo que nos convence pela clareza, pelo encadeamento, enfim, pela luz que nos proporciona. Esse é um antigo vice-cônsul da França, Dr. Grande, em uma nota sobre o Livro dos Espíritos, em sua brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo. Então aqui nós temos um depoimento fantástico de alguém que conheceu pessoalmente Kardec. Aqui nós temos, para ratificar essa posição de homem de ciência, de ponderado, de equilíbrio, o que Kardec fala sobre a doutrina espírita. Em suma, o grande critério do ensino dado pelos espíritos é a lógica. Deus nos deu a capacidade de julgar e a razão para delas nos servirmos. Foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não tínhamos adotado, embora vinda dos espíritos, senão após haver reconhecido que ela só podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. Desde que ela seja lógica, conforme a justiça de Deus, que não possam substituí-la por nada de mais satisfatório. Allan Kardec, Revista Espírita, abril de 1860. Então, o que falam aqueles que conheceram Kardec? Se nós quiséssemos, traríamos inúmeros depoimentos, mas apenas trouxe esse do vice-cônsul francês e a própria palavra de Kardec, que fala sobre a sua preocupação com essa ciência, com o uso da razão. E quando nós ouvimos, hoje em dia, eles falarem, não se mistura ciência e fé, evidentemente nós estamos vendo o sentido tradicional de ciência. Mas nós podemos sim, a partir da fé raciocinada de Kardec, estudar, analisar aquilo que cremos. Porque nós não podemos admitir a contradição, nós não podemos nos basear naquilo que nos disseram, numa fé cega. Nós precisamos ver com clareza, ter o entendimento daquilo que nos é proposto. Então Kardec começa aqui sim uma parte do discurso que ele faz aos espíritas de Lyon. O espiritismo tem feito o bem ou o mal? Estudai-o ainda e vereis. Que tem feito? Tem impedido inumeráveis suicídios, restaurou a paz e a concórdia num grande número de famílias, tornou mansos e pacientes homens violentos e coléricos, deu resignação aos que não a tinham e consolação aos aflitos. Reconduziu a Deus os que não o conheciam, destruindo-lhes as ideias materialistas, verdadeira chaga social
que aniquila a responsabilidade moral do homem. Aqui nós queremos enfatizar, destacar um pouco, sobre esse aspecto da luz, do diferencial que o Espiritismo nos proporciona, dessa consolação que o Espiritismo nos dá, dessa resignação. O Espiritismo nos leva a essa resignação de que forma? Pelo consentimento do coração. E a obediência pelo consentimento da razão, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Como se processa isso? Por que resignação é tão importante para todos nós? Aí que entra o significado de encadeamento, de não contradição das coisas. Porque se algo nos acontece de ruim, se algo sucede a cada um de nós, no dia a dia, e nós não aceitamos aquele fato, nós nos revoltamos, e surge aquela inevitável pergunta: por que tinha que ser comigo? Por que não foi com outras pessoas? Por que tinha que ser exatamente com a minha família? Então, quando nós falamos dessa lógica, é no sentido de que se algo acontece, está dentro de algo natural. Se algo acontece, Deus sabe o que está fazendo. E não nos cabe revoltar-nos contra a justiça divina. Porque se nós nos revoltarmos, nós estamos dizendo: eu não concordo com isso. Deus fez algo errado. E aí como é que fica? Deus não é perfeito? Então que Deus é esse que eu acredito? Resignar-se é justamente essa posição de aceitação da situação, mas uma aceitação não no sentido passivo. É isso que o Espiritismo nos torna mais claro. A resignação se faz por um processo ativo. Eu compreendo, eu aceito aquilo que está acontecendo para poder superar, para poder vencer aquele obstáculo. Eu preciso ter noção, eu preciso ter conhecimento profundo das causas e que muitas vezes, de repente, não me satisfaz, porque eu não compreendo, eu não tenho condições ainda de perceber a origem daquele problema. Mas a revolta significa achar que Deus está agindo de forma injusta. Deus é perfeito, portanto, a justiça sempre se faz. Então, resignação é diferente de conformismo. Deixa a vida como está, aconteceu, é vontade de Deus, que fique dessa forma. Isso não é resignação. Isso é passividade. Isso é conformar-se com aquilo que está acontecendo sem uma perspectiva de superação, de avanço, de progresso. E é para isso que nós estamos aqui. O que o Espiritismo nos proporciona é a compreensão de que o que nós precisamos essencialmente é evoluirmos, é nos melhorarmos, é nos livrarmos das imperfeições, dos vícios, dos defeitos. É isso que importa dentro da doutrina espírita. Então, nunca revolta. A aceitação, repito, como instrumento da resignação para superar a adversidade ou para encarar com coragem, com ânimo, aquele momento adverso. Mesmo que não logremos êxito na superação daquela adversidade, daquela dificuldade. Destruindo as ideias materialistas, verdadeira chaga social que aniquila a responsabilidade do homem. É a visão diferente que o Espiritismo nos traz. Porque, por exemplo, o princípio da reencarnação, ele vai de encontro com a responsabilidade do homem. Não dá mais
quando eu acredito na reencarnação, quando eu vivo dessa forma, dizer assim: isso vai ser daqui a tantos anos, eu posso fazer isso porque eu não vou sofrer as consequências. Com o Espiritismo, nós temos claro que não é mais assim. Porque nós estaremos amanhã colhendo o resultado do que fizemos hoje. E como nós temos que retornar ao planeta Terra, nós vamos encontrar exatamente os vestígios daquele malefício que eu provoquei, que eu deixei, como herança para mim, para os outros. Então essa responsabilização, essa responsabilidade tem que ser de todos. E é isso que muitas vezes as pessoas não aceitam, não concordam e acham difícil, inclusive, permanecer dentro da doutrina espírita. É aqueles que, por um momento de entusiasmo, aceitam, concordam, e depois, diante da dificuldade, da responsabilização que a doutrina exige, acabam desanimando, caindo fora. O Espiritismo, ao contrário, nada vem destruir, porque assenta suas bases no próprio cristianismo, sobre o Evangelho, do qual não é mais do que a aplicação. Concebeis a vantagem não de sua superioridade, mas de sua posição, diz Kardec. O que significa isso? Ele estava lembrando que, por exemplo, o cristianismo tinha que combater o paganismo, tinha que combater o materialismo e tudo mais. Agora, o Espiritismo não vem destruir absolutamente nada. E ele vem ensinar ou reafirmar aquilo que Jesus ensinou à sua época, naquela época. Então é sobre o Evangelho, do qual ele não é mais que a sua aplicação. Aí alguém, inclusive, pergunta: mas se Kardec, se o Espiritismo traz apenas o ensinamento moral, aquilo que Jesus já disse, para que serve? Para que isso? O que o Espiritismo acrescenta aos ensinamentos de Jesus? Se é uma doutrina moral. E se Jesus nos deu o exemplo, inclusive, da mais pura moral. E aí que Kardec vem nos dizer que o Espiritismo acrescenta é justamente nos mostrando as relações que existem entre o mundo dos espíritos e o mundo físico. Como que se processa isso? Como nós fazemos esse caminho que nos conduz, que nos pode conduzir à felicidade? Nós passamos a conhecer o que é o mundo espiritual. Desvenda-se, mostra-se para cada um de nós, para todos, aquilo que era segredo, que era objeto de estudo, de análise de alguns privilegiados. E o que chama atenção nessa fala também de Kardec é assim: concebeis a vantagem de sua superioridade, não de sua superioridade, mas de sua posição. Ou seja, nós não podemos e não devemos absolutamente nos considerar os melhores que os outros, porque, de repente, somos espíritas. A superioridade, o que nos levar a enxergar com o Espiritismo, é a sua posição. A vantagem que o Espiritismo nos traz é a sua posição e não a sua superioridade. Porque nós, diante dos relatos que temos dos espíritos, dos desencarnados, das obras, enfim, nos mostram exatamente que, se não existir a obra, se não existir o aperfeiçoamento de cada um de nós não temos vantagem nenhuma.
O que significa essa sua posição? É a maneira de enxergar a vida. É a forma como o Espiritismo nos mostra a dor, o sofrimento, as relações entre encarnados e desencarnados. A maneira de ver o mundo, a maneira de se posicionar, a maneira de encarar as dificuldades. O conhecimento que nos proporciona. Então, essa é a vantagem que o Espiritismo nos dá, nos traz. Não superioridade como vantagem, porque não somos superiores. Então não importa se é espírita, se é de outra religião, seja lá do que for, se o indivíduo não se melhorar, não progredir moralmente, intelectualmente, claro, mas moralmente, o culto, a crença, não resolve nada, não faz nada, não leva a lugar nenhum. Não é, pois, como pretende alguns, quase sempre porque não o conhecem, uma religião nova, uma seita que se forma à custa das mais antigas. É uma doutrina puramente moral, que absolutamente não se ocupa dos dogmas e deixa a cada um inteira liberdade de suas crenças, pois não impõe nenhuma. E a prova disto é que tem aderentes em todas, entre os mais fervorosos católicos, como entre os protestantes, os judeus e os muçulmanos. Na semana passada nós falamos lá em Toledo sobre isso, e aí como eu propus desde o início que eles fizessem perguntas, intervenções inclusive, tem uma senhora que toda quarta-feira, ela e o marido estão lá, toda quarta-feira na exposição. E ela quis saber, então, porque ela ainda vai na igreja evangélica. Como é que ficava a situação dela? Foi só ler isso aí, pronto. Quer dizer, não importa isso. Claro que, a partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita, também pode ocorrer que simplesmente você não vai mais aceitar aquilo que o pastor diz, que o padre diz, ou coisa parecida. Mas se a pessoa se sente bem indo lá e vindo aqui, o que importa é a transformação moral de cada um de nós. Então não estamos nem proibindo e não dizendo faça isso, faça aquilo. Cada um é livre, olha ali, ó, a liberdade, ele não impõe absolutamente nenhuma crença. Isso é livre-arbítrio que a gente tem que exercer. O Espiritismo, diz Kardec, repousa sobre a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, isto é, com as almas. Ora, como os judeus, os protestantes e os muçulmanos têm almas como nós, o que significa que podem comunicar-se tanto com eles quanto conosco, e que, conseguintemente, eles podem ser espíritas como nós. E aí, por interessante que eu vou, se eu conseguir aqui, que a visão já está um pouco prejudicada, sobre ela se encaixa exatamente nisso, nessa comunicação. E eu não sei se alguém já esteve presente em outros momentos, nós falamos que lá no centro, a gente, além de receber nas reuniões mediúnicas os espíritos de forma espontânea, nós fazemos evocações. E um dos espíritos que nós já fizemos inúmeras vezes e compareceu para conversar conosco foi o Padre Odilo Rockenbach, lá de Toledo, que fez um trabalho com os pobres muito bom. 5 vezes ele já conversou conosco. Nessa vez, na última, no mês de agosto, foram 5 páginas, 1 hora aproximadamente de conversa, fazendo perguntas para ele. Então, é isso que é fantástico dentro da doutrina espírita. Por que não fazer? Porque Kardec fala exatamente isso. Nós precisamos entrar em contato com os nossos entes queridos, nós precisamos saber deles como é a vida no mundo espiritual. Nos dão conselhos, nos orientam, nos passam as suas aflições. Como se dá isso? Porque se não tivesse essa relação, mas qual a vantagem? Então o Espiritismo se baseia exatamente nisso, olha lá.
O Espiritismo repousa sobre a possibilidade de comunicação com o mundo invisível, isto é, com as almas. Então, seja com o anjo, seja com Deus, seja com o nosso anjo guardião, anjo da guarda, seja com os nossos entes queridos, seja com outras pessoas, seja através de sonhos, seja através do diálogo nas reuniões mediúnicas, através da intuição, nós temos essa possibilidade. E se nós temos, nós precisamos fazer uso disso. E aí, nós fizemos algumas perguntas. Eu estou falando isso porque justamente ali fala, como os judeus, os protestantes, muçulmanos, católicos, seja lá o que for. E é um padre, eu até brinquei, escuta, padre Odilo, e se a gente falar, aliás, eu mostrei para um outro padre o texto que nós tínhamos feito, né, na reunião, e se a gente falar, por exemplo, que você esteve aqui conversando conosco, ele falou daí uma expressão muito conhecida dele, mas nem gaste o seu tempo. Seria um absurdo se alguém da igreja, inclusive, acreditasse que o padre Odilo veio num centro espírita falar com os espíritas. Não tem sentido. Mas olha só, e aquilo que ele nos diz, aí é a elevação do espírito desse homem que fez um trabalho, que vai além, como ele diz mesmo, da batina, que fez um trabalho fantástico com os pobres. Quer dizer, ele não era espírita, e no entanto vem nos trazer informações extraordinárias dentro daquilo que o Espiritismo nos coloca. Então, por isso, isso aqui é uma prova exatamente daquilo que nós vimos até agora, que não importa a crença, o que importa é o bem que cada um faz à sua transformação moral. E os ensinamentos da doutrina espírita nos vêm, ou seja, o conhecimento do que é o mundo na vida espiritual nos vem através de um padre. Que agora ele disse, não vai voltar como ser padre, mas agora ele estudou Kardec, estudou o Espiritismo e sabe da importância de se acreditar, como ele diz, como vocês que não precisaram morrer de novo para conhecer o Espiritismo. Agora eu sei, assim como vocês, o que é o Espiritismo e o quanto nós precisamos avançar nesse sentido. Então, uma das perguntas é justamente das atividades. E ele vem desde a primeira até a quinta reunião, conversa, falando e fala sobre isso de novo. O que ele faz no mundo espiritual. Apenas um trecho aqui para situar-nos. Bom, respondendo à sua pergunta sobre o que ele está fazendo, como ele se sente, ele diz o seguinte: eu me sinto como se nunca tivesse estado na Terra, em termos de adaptação. Não sinto nem fome, nem sede, nem frio. Nenhuma das sensações que sentia na Terra. Não me dói nada. Não me canso de nada. E eu, espírito, a minha essência, já estou completamente adaptado à vida do mundo espiritual e compreendo que isso é efeito de uma série de coisas, de minha vontade, de minha disposição, de coisas que pude fazer em vida, das benesses e das orações que recebi. Enfim, elencaria aqui um sem número de aspectos. Com relação ao que ando fazendo, se na Terra diziam que eu fazia 1000 coisas, aqui são milhões de coisas. Mas, resumidamente, já estudei Kardec, já estudei diversas doutrinas e pensadores, num curto espaço de tempo, já que não preciso dormir, já que não me canso os olhos, já que não há fadiga. E também estou nesse processo que falei no início, de trazer à reflexão esses que foram meus companheiros de batina, esses que eram e viviam na igreja e que foram surpreendidos com a morte e que insistem em manter uma visão católica no mundo espiritual. Eu confesso que isso me é profundamente impressionante. Me causa profunda impressão como, apesar dos fatos, esse desejo de permanecer num grupo com certas doutrinas e dogmas que não se sustentam pelos fatos em si. Então, eu me miscuo nesses grupos, ora anonimamente, porque posso fazer isso,
ora representando o padre que já fui, porque se durante uma vida toda eu, de certa forma, me beneficiei dessa religião, me sinto meio atrelado a certas obrigações de tentar levar um pouco de verdade a essa turma. Então, o tempo em minha vida corre de uma forma muito diferente da de vocês, muito diferente. Não me dou conta dos dias. Não há, para mim, 24 horas e mais 24 horas. Não é assim que conto o meu tempo. Por isso disse que estou completamente desligado de qualquer coisa que me lembre a vida na terra, inclusive com o tempo, que, para mim, se mede por coisas que eu faço. Eu terminei de fazer determinada atividade, pronto. Agora eu tenho outras coisas para fazer, pronto. Quanto tempo levei para fazer? O tempo necessário para concluir. Quer dizer, não é bom a gente ouvir isso de alguém que estava até há 1 ano e pouco aqui conosco e agora está no mundo espiritual e ele nos vem relatar como é que ele está vivendo? Isso é consolador, isso nos dá alento, vontade de continuar. E se faz exatamente aquilo que a doutrina espírita vem dizer, dessa comunicação, nessa interação que existe. E só para acrescentar, ele falava de coisas assim, quando conheceu a doutrina espírita também, quando leu Kardec, ele lê os fatos na sua essência. É como se ele estivesse voltando no tempo e estivesse presente, inclusive é uma pergunta que eu quero fazer proximamente, numa outra conversa que vamos ter, já preparei algumas questões. Como se dá isso? Porque ele fala que está muito perto de um cinema, é como um cinema não em 3, mas em muitas dimensões, incluindo ações. Eu quero saber que ações são essas. E ele fala exatamente nessa essência dos fatos. E ele diz assim, porque eu vejo a história como ela é a história descrevendo a própria história, porque nos livros que nós temos há muita interferência pessoal, a opinião nunca é imparcial, a posição de uma vírgula modifica o sentido das coisas. Então, olha só que coisa fantástica, ele tem acesso àquilo que realmente aconteceu. E mais, quando ele estuda Kardec, outros filósofos, outros pensadores, outras pessoas, ele estuda não aquilo que a história diz deles, que eles foram, mas o que levou, o processo que levou àquilo que eles se tornaram, e depois também. Então, é algo que nós não temos acesso. Então isso, aí mais ainda ele diz assim, quando eu perguntei, o que vocês fazem? Como é que é a vida aí? Eu estou aonde eu desejo. Ele faz uma ressalva. Muitos querem estar em tal lugar e não podem, por causa da falta de elevação espiritual. Mas aqueles que têm elevação, eles conseguem. E ele falava assim, se eu quiser uma biblioteca virtual à minha disposição, eu terei essa biblioteca virtual à minha disposição. Se eu quero analisar uma margarida, eu tenho a margarida à minha disposição para estudar essa planta, essa flor. Então, é só um retrato daquilo que nós vamos encontrar no mundo espiritual, como é a vida lá. Ele já chegou a conversar com seres de outros planetas. Simples. Só que nós precisamos fazer muito ainda para chegarmos lá, né? Só que isso está em nossas mãos. Isso que é maravilhoso. Depende de nós. Não depende do perdão de alguém, da intermediação de alguém. Esse caminho para a felicidade, para a elevação, está em nossas mãos, depende de cada um de nós. Isso que é maravilhoso, o que a doutrina espírita nos coloca, nos proporciona. Então, olha só, complementando isso exatamente, a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos, é na questão 935 do Livro dos Espíritos, é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, é o que nós fizemos, aproximamo-los de nós, vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Desse modo, cessa, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos,
testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos, por seu intermédio, dos pormenores da nova existência a que passaram e a adquirir a certeza de que um dia nós iremos a eles juntar. Não foi o que nós lemos aqui? Olha só como as coisas estão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, no Espiritismo de hoje, não apenas daquela época. E quando, é bom nós enfatizarmos, falamos sobre a fé, que não é dogma, é doutrina moral que Kardec nos deixou, aqui nós queremos destacar um aspecto importante sobre essa fé raciocinada. Kardec nos leva a algo meio que pode parecer a princípio complexo, quando se fala em fé raciocinada, não fé cega. Porque quando se fala em razão, nós lembramos dúvida. Quando se fala em fé, convicção. Então, como dá para conjugar as duas coisas? Então, fé raciocinada para Kardec é justamente a fé que raciocinou, não que raciocina, mas que raciocinou, ou seja, ela já fez a sua caminhada e se consolidou como tal. Assim, por exemplo, quando nós dizemos, acreditamos na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na reencarnação, enfim, nós, pela fé raciocinada, nós encadeamos as ideias e, pela razão, nós chegamos à conclusão que tem que ser assim. Por quê? Aí entra, mais uma vez, aquela ideia de não existir contradição, a clareza que Kardec nos premia. Ou seja, como explicar, eu gosto de repetir isso, como explicar as diferenças entre as pessoas, uns que morrem na mais tenra de 1 ano, 2 anos, o outro que sofre 90 anos. Uns que conhecem tudo, outros que não conhecem nada. As doenças, os problemas, enfim, as diferenças, riqueza, pobreza e tudo mais. Como explicar isso se nós tivéssemos apenas uma existência? Não tem, isso é contra a razão. Isso, como dizia Kardec, nos faz rejeitar. Então nós, pela razão e por aquilo que o Espiritismo nos colocou, somos levados a entender que a justiça divina não pode fazer acepção de pessoas. Não pode tratar as pessoas de formas diferenciadas. Portanto, a única forma de entendermos as diferenças é justamente a possibilidade de nós fazermos a caminhada, termos as experiências, construirmos a nossa história e atingirmos a felicidade através da pluralidade das existências. Então isso é fé raciocinada, não é fé cega. Isso tem uma razão, tem uma lógica. Isso nos diz exatamente que dá para aceitar, dá para entender. Então é fé raciocinada. Já estabeleceu. E quando se fala em fé raciocinada, nós precisamos lembrar que a dúvida, ela se funda exatamente, filosoficamente, na imperfeição humana. Porque nós somos imperfeitos, então a fé é essa que Kardec dizia que pode ser enfrentar em todos os tempos, né? É nesse sentido de que ela está em contato permanente com a dúvida. É uma fé dialogal, dialógica, em que nós podemos melhorar os nossos posicionamentos, que nós podemos compreender melhor, nós podemos mudar de opinião. E a fé se consolida dessa forma, como nós vimos, nessa construção permanente. Isso é fé raciocinada. Então eu acredito na pluralidade, por quê? Tem razão de ser, tem sentido, tem lógica. Não é algo que alguém disse. É só nós analisarmos, como Kardec dizia, fazia, e nós vamos chegar a esse consenso. A fé deve ser raciocinada, não deve ser cega. É um processo de construção. E isso também se faz nessa questão
aqui, ampliando o círculo da família pela pluralidade das existências, o Espiritismo estabelece entre os homens uma fraternidade mais racional que aquela que não tem por base senão os frágeis laços da matéria, porquanto esses laços são perecíveis, ao passo que os do espírito são eternos. Uma vez bem compreendidos, esses laços influirão pela própria força das coisas, nas relações sociais e mais tarde na legislação social, que tomará por base as leis imutáveis do amor e da caridade. Entender também nesse sentido que a pluralidade das existências, como muitas pessoas, as obras de Kardec trazem isso, os laços não são interrompidos, eles são ampliados. Já imaginou, em vez de uma família de 2 pessoas, 3, 4, 5, 10 pessoas, nós temos uma família universal, uma humanidade inteira para conviver, para aprender, para se relacionar. Essa fraternidade se amplia e se amplia o compromisso também com essa solidariedade. Não é mais limitada à família consanguínea. Então é outra grandeza que o Espiritismo, outro princípio, fundamento que a doutrina espírita nos traz e que nos torna consolados, nos torna então pessoas compreensivas e resignadas com aquilo que acontece. E finalizando essa questão, Livro dos Espíritos 804, dentro da pluralidade das existências, da compreensão daquilo que nos acontece. Porque não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? É isso que a gente precisa perguntar. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo. E, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Precisamos de algo mais claro do que isso? A revolta porque um sabe mais, porque um tem mais, porque um tem menos e assim por diante? Para quê? Isso aqui nos basta, nos esclarece. É essa caminhada, por isso que nós falamos, a nossa história está em nossas mãos, a felicidade está em nossas mãos. Então nós, a partir das experiências, das inúmeras vivências, vamos adquirindo, e algumas vezes patinamos, algumas vezes paramos, não voltamos, mas paramos, nos acomodamos. Mas é isso, essa vivência como homem, como mulher, como criança, como idoso, como pobre, como rico, é isso que nos vão dando, é isso que nos vai dando condições de nos aperfeiçoarmos, de superarmos as nossas limitações, de ampliarmos os horizontes. É isso que o Espiritismo nos traz e que se torna essa doutrina consoladora, porque a felicidade está em nossas mãos. Cada um é responsável pela sua evolução, pela sua história. E nesse período consagrado a esse fantástico homem que esteve entre nós, Allan Kardec, é que fica registrado esse compromisso de todos nós, esse compromisso para conosco, para com os outros, no sentido de termos sempre vontade, determinação, coragem para enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos os problemas, sabedores, cientes de que podemos contar com a ajuda de nossos amigos espirituais, nosso anjo de guarda, com Deus, com a inspiração, com a intuição dos bons espíritos de Allan Kardec e do nosso Mestre Jesus. Que possamos, cada um de nós, nos esforçarmos para avançarmos cada vez mais no caminho da felicidade que está em nossas mãos. Que Deus nos abençoe e que possamos estudar, aprender, compreender, buscar sempre mais aquilo que a doutrina espírita nos proporciona e nos oferece. Nós somos
Que palavra nós poderíamos dizer neste momento? Fomos agraciados com algo tão extraordinário que é o conhecimento da doutrina espírita. É só pensarmos o que éramos antes, no que acreditávamos antes e ver hoje como a doutrina espírita é esclarecedora. E a gente tem que agradecer a Deus e a Allan Kardec por estarmos tendo essa oportunidade de conhecermos um pouco mais da vida, do mundo, da nossa história. Que Deus nos abençoe.